Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz.
afastando a escuridão. Sheila, irmã querida, ore da fraternidade entre as flores do Senhor. És a delicada rosa, perfumando o espinhador. Sheila, Sheila. Quando ouvimos sua voz, e sentimos teu perfume, Senhor, quanta harmonia. Sheila, Sheila. Nossas almas comovidas, de esperanças refloridas, cantam hinos de alegria. Sheila, Sheila. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre
alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Seguir a verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios 4,15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons.
Emmanuel. Meus irmãos, vamos neste momento elevar nossos pensamentos ao alto. Vamos entrar em conexão com os nossos irmãos maiores, com Jesus, para que a nossa reunião da noite possa transcorrer na santa paz, que as vibrações possam ir de encontro aos nossos lares, aos nossos familiares, e principalmente a nossa casa, irmão Aniceto. Deus Pai, que Tuas bênçãos, Senhor, possam envolver a todos nós nesta noite, dando-nos sempre força, coragem, sabedoria, para podermos caminharmos na Tua seara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em sua parte segunda do capítulo 6, Vida Espírita, o tema Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. A questão é a número 252 e Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Será que os espíritos, e aí nós estamos falando dos espíritos que estão no mundo, no plano espiritual, né? Será que eles são sensíveis à natureza? E o que nós podemos entender por natureza? A gente fala muito em natureza, quando a gente fala em natureza, a gente pensa em florestas, rios, mares, etc., né? Lagos, mas a natureza é muito mais ampla, né? E eu fiz a pergunta a um chat chamado Perplexity, escreve assim, ó, Perplexity, e tá ao contrário, mas acho que dá para vocês, Perplexity, né? Com Y no final, que aliás é um chat bem bacana, bem interessante, que ele traz, né, umas definições interessantes e importantes, melhor que os outros chats que eu já pesquisei. Agora, a gente tem que entender, né, ouvi uma frase uma vez de uma pessoa que ele disse para mim que a natureza é o palco de Deus. Olha que definição mais perfeita, né? Eu acrescento o seguinte: a natureza é o palco de apresentação de Deus, né? Então, voltando aqui sobre a questão da natureza, o que vem a ser a natureza, né? Eu fiz a seguinte pergunta para o chat: em se tratando da natureza, qual a sua abrangência e extensão? E o chat disse o seguinte: a natureza abrange todo o mundo natural, composto pelos fenômenos do mundo físico, que não dependem da intervenção humana para existir e desenvolver. Então, tudo que é natural, né, vem da natureza, e tirando essa intervenção, tudo que o homem faz, constrói, então não está relacionado à natureza.
sua extensão vai desde as menores partículas subatômicas, então as partículas subatômicas ali do átomo, não é? Prótons, elétrons e nêutrons, né? A sua extensão vai desde as menores partículas subatômicas até as maiores galáxias do universo, incluindo recursos minerais, montanhas, rios, mares, seres vivos como plantas, animais e seres humanos, além dos processos naturais como o ciclo da água, fotossíntese, decomposição, polinização e erosão. Ela engloba componentes físicos, biológicos e químicos que constituem o universo e os seus fenômenos, sendo essencial para a manutenção da vida na Terra. Então a gente vê aqui que a natureza engloba absolutamente o universo todo, né? Desde o micro ao macro, né? A escala da natureza, portanto, é extremamente vasta, abrangendo tanto o subatômico quanto o universo e contém todos os elementos essenciais para a vida e os processos naturais do planeta. Então a gente vê aí numa visão, digamos assim, mais ampla do que a natureza, a gente vê que abrange todo o universo, tudo que está dentro do universo natural, que não tenha nenhuma construção, intervenção do homem, é coisa de Deus, certo? Então, dito isso, os espíritos são sensíveis às belezas da natureza, né? Ou seja, eles têm essa sensibilidade em relação a tudo do universo, a tudo que compõe o universo, e os espíritos respondem: as belezas naturais dos globos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Mas os espíritos são sensíveis, sim, a essas belezas, sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas de detalhes. Então, a gente vê aqui que essas belezas naturais dos globos, né, são completamente diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Sol, né, que ilumina o planeta Terra e vários outros planetas do sistema, né, mas nós temos sistemas solares, digamos assim, com 2, 3, 4, 5 sóis, né? Tem aqui uma informação do telescópio espacial TESS da NASA, em conjunto com outro observatório, Houthi-Provence, descobriram sistemas planetários em estrelas semelhantes ao Sol, frequentemente em contextos de múltiplas estrelas. Agora imagina você morando num sistema onde entra um Sol, né? Daqui a pouco esse Sol sai, daqui a pouco assim, depois de algumas ou muitas horas esse Sol sai, já entra um outro Sol com uma coloração diferente e depois outro e mais outro, todos com formas, cores diferentes, né? Tonalidades completamente diferentes. Olha que fantástico! Mas eu acredito que daqui a alguns milhares de anos, né, quando deixarmos o planeta Terra, quando estivermos bem mais desenvolvidos, evidentemente nós vamos poder habitar um desses planetas aí com múltiplos sóis, né? E a gente for falar sobre a grandeza, a potencialidade, né, de Deus e todo o seu universo, nós somos muito pequenininhos para ter essa concepção, né? Para a gente ter uma ideia do tanto que nós somos pequenininhos, né? Por exemplo, o Sol, o volume do Sol é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra. Nós ficamos pequenininhos em relação ao Sol, certo?
Aí, existem estrelas aqui, ó. A maior estrela identificada é a RON G64, uma supergigante vermelha localizada na Grande Nuvem de Magalhães, galáxia satélite da Via Láctea, a cerca de 160 mil anos de luz da Terra. Estima-se que ela tenha um tamanho cerca de 1.500 vezes maior que o Sol. Agora veja essa aqui, que é considerada ainda talvez a maior estrela, né, ou Sol, né, digamos assim, do universo conhecido por nós, né? A estrela Stephenson 218, na constelação de Scutum, 19 mil anos-luz da Terra, maior estrela conhecida, com estimativa de volume 10 bilhões de vezes maior que o Sol. Então, só para a gente ter uma ideia, o tamanhozinho que é nós. Se nós somos 1.300.000 vezes menor do que o Sol, imagine essa estrela aqui que é 10 bilhões maior do que o nosso Sol. Aí que a gente fica uma poeirinha lá, né? A gente vê a distância, a gente vê uma poeirinha, um pixelzinho bem pequenininho, né? Para demonstrar a grandeza, né, de Deus, né? Quando nós desencarnamos, né, nos vemos livres do corpo físico, né? E nossas faculdades, elas ampliam, né? Por exemplo, visão, audição, sensações, percepções, tudo isso se amplia muito, né? E a visão não está mais localizada aqui, né, na nossa cabeça, né? Você vê como se fosse pelo corpo inteiro, né? O corpo espiritual, digamos assim, né? Que quanto mais evoluído, né? Quanto mais evoluído, mais nós percebemos com clareza toda essa maravilha do universo, né? Essa majestade, né, incomensurável, que é a obra do nosso Pai Celestial, né? No comentário de Kardec, na questão 257 do Livro dos Espíritos, o tema Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos, eu vou pensar aqui um pequeno trecho onde ele, Kardec, diz assim: os espíritos têm sensações íntimas de um encanto indefinível, dos quais não podemos fazer nenhuma ideia, por sermos a esse respeito cegos de nascença perante a luz. Ou seja, nós não temos a mínima ideia dessa grandiosidade, né, que é o universo, né, e uma coisa extraordinária, dessa potência de Deus, né? Mas a obra divina não é só contemplação, né? Ou seja, ela não foi criada apenas para que a gente possa admirar a sua beleza, a inteligência, né? A inteligência e beleza do Pai, né, que fez as coisas maravilhosas, né, a gente tem a percepção da grandeza, da perfeição absoluta de Deus, né, quando a gente começa a ver os pássaros, as aves, todos os animais, né, as flores, né, coisas multicoloridas que a gente não tem nem, fica até difícil a gente tentar imitar, dado a perfeição, né? Então, não é só admiração, né? Porque cada coisa que a gente vê tem sua função, seu sentido, né? Cada coisa, né, é importante na grande obra do nosso Pai Celestial. Em obras póstumas de Allan Kardec, a teoria da beleza é tratada principalmente no capítulo 11 da parte primeira,
onde se expõe que a fonte primária de toda beleza é o amor, que gera a beleza de todas as coisas, sendo ele próprio o amor, a perfeição, né? No caso aqui, a perfeição absoluta é Deus. E, para terminar, o Espírito Lavater, eu vou pronunciar conforme as palavras, né? Não sei a pronúncia correta, mas o Espírito Lavater diz: a verdadeira beleza é a harmonia das harmonias, a perfeição que se deve ser buscada pelo Espírito para se aproximar da justiça e da bondade, acrescento, de Deus. Está contido em Obras Póstumas, parte 1, capítulo 11. Então a gente termina aqui demonstrando um pouquinho, né, sobre a perfeição absoluta de Deus e das suas belezas, né, naturais, e que a gente só vai conseguir perceber melhor quando nós estivermos no estágio mais evoluído, estágio moral, intelectual mais evoluído, poder alcançar a compreensão, entendimento, essa visão, né, essa audição, né, poder ouvir, poder ver, poder sentir e perceber com mais clareza, né, com mais sentido, com mais amor, essa perfeição absoluta que é o nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe e que a paz dele esteja conosco. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. O escritor Victor Hugo, um dos grandes escritores da literatura mundial, que depois da sua desencarnação, inclusive, ele ditou alguns livros através da mediunidade de Divaldo Franco, mas ele ainda, quando encarnado, quando morava na França, ele publicou um livro que é um grande clássico da nossa literatura, da literatura mundial, intitulado Os Miseráveis. Nesse livro, logo no começo do livro, ele vai descrever ali o personagem, o bispo de Miriel, né, que é um personagem que participa apenas do início do livro, mas que tem uma participação breve, porém significativa, né? E ele narra as características desse personagem, da parte psicológica, né, do comportamento dele, mas aí também logo no iniciozinho ele narra a chegada do personagem principal, Jean Valjean, à cidade, né, uma pequena cidade do interior da França, a cidade do bispo Miriel, que é a pessoa que eu estou me referindo. E o Jean Valjean, que é o personagem principal da história, ele havia ficado 18 anos preso, né, porque havia roubado um pão, porque sua família passava fome e tal. E ele, então, foi libertado da prisão, cumpriu sua pena e foi posto em liberdade. Só que, pelas condições da época, o prisioneiro, quando ele saía da prisão, ele carregava um passaporte, como se fosse um alvará de soltura, um documento que mostrava que ele era um prisioneiro liberto, né? E ele deveria, era obrigação dessa pessoa, do prisioneiro, do ex-prisioneiro, apresentar esse documento quando ele chegava em alguma cidade. Ele apresentava para a autoridade e para as pessoas, né? Bom, e assim ele fez. Ele havia caminhado 2 dias já, tinha dormido na estrada, e chegou ali na pequena cidade com muita fome, né? E logo as pessoas do estado do interior viram que ele era um ex-prisioneiro. E com isso, ele ia nas hospedarias, pedia um almoço, uma comida, ninguém falava que não tinha condições de fornecer para ele. Ele foi numa, foi em outra, pediu uma hospedagem, falou, mas eu quero pagar, eu tenho um recurso aqui que eu vou pagar, mas ninguém todo mundo dizia que não tinha condições, né? E aí só restou para ele dormir, assim, se deitar
como se fosse uma praça, né? Algo assim, buscando uma semelhança nossa, como se fosse num banco de uma praça nossa. E aí uma senhora passou, perguntou o que ele estava fazendo ali, ele narrou um pouco a situação, e ela falou, olha, vai lá na casa do padre, que é o bispo Miriel, que eu me referi, né? Talvez ele te ajude, ele costuma, a palavra dele, ele costuma ajudar as pessoas. E assim ele foi. Chegou lá, morava o padre na casa, né? Na casa paroquial, e uma empregada da casa que também morava lá. E aí os dois estão jantando a hora que ele chega, e a porta está aberta, né? E ele chega e entra. Quando ele entra, ali, com aquele aspecto já da pessoa que tinha dormido ao relento, o aspecto dele não era um aspecto bonito, apresentável, né? A empregada já toma um susto. E aí ele já entrou na casa, né? Porque a porta estava aberta, ela toma um susto, e aí o padre simplesmente vira na maior tranquilidade. Falou, meu irmão, que bom que você veio. Olha só. E ele já toma o primeiro impacto, né? O primeiro susto da receptividade que o bispo Miriel tem com ele. E ele já fala de cara, ó, eu sou um ex-prisioneiro. E o pai, tudo bem, assim, né? Você já jantou? Jante conosco. Mas eu sou um ex-prisioneiro. Sente aqui conosco. Quando o padre fala, sente aqui conosco, ele já toma um outro susto, né? Assim, algo que ele, há décadas, né, vamos dizer assim, ele não estava acostumado a ser tratado, né? Alguém que o tratasse como uma pessoa, como um ser humano, né? Ó, sente aqui, jante conosco, né? E ele, então, naquele choque ali emocional, ele senta, ele janta, e aí o bispo Miriel pergunta, mas você vai dormir onde? Não sei ainda, vou. Não, você vai dormir aqui. Eu vou dormir aqui na casa? Sim, você vai dormir aqui, tem um quarto para você. A gente fulano aqui prepara um quarto para você. E a empregada cada vez mais assustada, né, comigo. Um prisioneiro vai dormir aqui conosco, ex-prisioneiro? E o Vitor Hugo vai narrando isso e parece que ele está falando hoje para nós, assim, das nossas ressalvas, né, que a gente tem com as pessoas, né? Ah, mas é um ex-prisioneiro, é isso, é aquilo, essa pessoa vai ficar comigo, aqui perto de mim, né? Assim, todos esses nossos receios que a gente tem, né, com as pessoas, os nossos pré-julgamentos, né? E assim, o bispo, que era um padre, na verdade chama bispo, mas ele era um padre, dormindo, ele vai para o quarto, se recolhe, João Valjean a mesma coisa, vão todos, e ele, quando é de madrugada, né, o Jean Valjean, que é o personagem principal, ele se levanta, ele vai até a entrada do quarto do bispo, vê o bispo dormindo, assim, naquele sono tranquilo, e fica no impasse, né, assim, como assim, mato ou não mato, né? Ele fica naquela dúvida, pensando e tal, mas decide não fazer nada. E aí desce, rouba uns talheres de prata, que na época os talheres ou eram de prata, ou então alguns de chumbo, né? Não tinha o aço inox ainda. Então rouba ali os talheres de prata, que valiam alguma coisa, e foge, e some. Sem fazer barulho, então eles não acordam, nem o bispo, nem o empregado. No dia, na manhã seguinte, quando o seu bispo está se levantando, a empregada já dá logo o alarme. Ele nos roubou. E o bispo, assim, dá tão pouca importância a isso, o fato dele ter roubado ali os talheres, né? E ela fica falando, mas eu sabia que ele roubou, que ele ia roubar, e aquela conversa que a gente é bastante acostumado, né? Da pessoa falar, eu falei, eu avisei, a gente não pode confiar, é isso, é aquilo. E o bispo, na maior serenidade, né, diante da situação. Eles vão fazer os afazeres do dia, da manhã, e já próximo da hora do almoço, vem 2 policiais, vamos aos termos de hoje, né? 2 policiais trazendo o Jean Valjean com um saco, né, um pequeno saco, com os talheres de prata. E aí os policiais falam, olha, nós achamos aqui esse ex-prisioneiro com esses talheres,
E nós estamos achando que ele roubou aqui do senhor. Ele está falando que não roubou, mas quase certeza que ele roubou aqui do senhor. E aí a resposta do bispo Muriel, que é assim, ela fica, apesar da passagem ser breve, mas ela fica para o livro inteiro, né? Fica para a mensagem como um todo. Fala, ô Jean, você foi embora e nem se despediu da gente. Inclusive, você esqueceu também os castiçais, né, de colocar as velas, né, de prata. E falou, fulano, pega lá os castiçais que ele esqueceu. Aí, pregada, quase que o queixo caiu, né, assim, disso. Assim, mas ela não falou nada, mas totalmente surpresa. Não, policial, eu dei realmente os talheres para ele. Dei, inclusive, os castiçais que ele esqueceu. E a empregada chega de volta com os castiçais. Ele pegou, pôs no saco, né, junto com os outros talheres, né? Fala alguma coisa com ele e tal, e na hora de se despedir, ele fala o seguinte: o importante, falando para o João Valjean, não é de onde veio, mas para onde pretendes ir depois de refeito. Nada é mais admirável que um homem que decide voltar ao bom caminho. Aí fala assim, Maíra, não se esqueça nunca de que me prometeu empregar o dinheiro desta prata em tornar-se homem de bem. Jean Valjean, meu irmão, lembre-se que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. Resgatei a sua alma, libertei-a dos maus pensamentos e do espírito de perdição para dar a Deus. Isso gravou tão fundo, né? Assim, essas palavras gravou tão fundo no Jean Valjean que, de fato, ele pegou aquela prata. Não era um grande tesouro, mas era uma quantia que assim, ele poderia reiniciar a sua vida. E ele se muda para outra cidade e começa uma vida. O livro narra justamente isso, né? Essa transformação de vida do Jean Valjean. Mas narra que ele, a partir dali, ele se tornou de fato um novo homem, não só interiormente. Interiormente, ele se transforma assim, no sentido de ser uma pessoa nova, resgatada para o bem, ou seja, essa prata, como ele diz, né, para se tornar um homem de bem. Então ele abre um negócio, ele emprega pessoas, ele usa aquilo para fazer o bem, né? Tanto faz o bem que ele passa a ser reconhecido nas outras cidades, ele não se identifica como ex-prisioneiro, essa é uma grande colocação ali do livro, né? Apenas um oficial que tem uma desconfiança, fala, mas parece que eu conheço ele da cadeia, mas não fica na dúvida, porque ele parecia, mas não parecia, assim, mas era um homem que tinha ali um comércio, então ele não tinha certeza. Bom, mas aí ele se torna realmente um novo homem, mas no sentido não só de pregar, de falar, de dizer que eu sou um homem bom, não. Ele se reconhecia, o Victor Hugo tem uma habilidade muito grande nesse sentido, de mostrar ele como um homem no sentido assim, de ter dúvidas, de se reconhecer como pessoa fraca ainda, difícil na transformação, mas que estava fazendo alguma coisa, né? Mais ou menos como a epístola, né, Tiago vai dizer, né, na segunda epístola sua, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que tanto essa passagem de Tiago, como esse exemplo ali do livro Os Miseráveis mostra, é que muitas vezes se fala da caridade como sendo algo grande, né? Algo grandioso, de grandes obras, mas ela reside principalmente nos pequenos gestos diários. De, fundamentalmente, a gente conseguir enxergar as outras pessoas como seres humanos. Essa talvez seja uma grande dificuldade que a maioria de nós ainda tem. É enxergar o outro como um ser humano, como uma pessoa igual a mim. A gente pode, às vezes, enxergar o mendigo, o necessitado material, a pessoa que precisa de ajuda. Nós vemos isso. Mas será que a gente vê como um irmão? Como uma pessoa que é igual a mim? E muitas vezes nós, dominados ali pelo comodismo, né? Pelas tarefas da vida material, todos nós temos trabalho, temos os nossos afazeres diários, a gente muitas vezes fica envolvido com isso. A vida acaba nos absorvendo de tal forma que a gente passa a não enxergar os próximos, mesmo que sejam tão próximos de nós. E não enxerga, às vezes, nas coisas simples. Teve um companheiro uma vez aí na nossa casa espírita, aí no irmão Aniceto, ele contou uma passagem, eu vou contar com mais brevidade. Ele dizia que tinha uma amiga que fazia faculdade com ele, e essa amiga era uma evangélica, e ela tinha uma amiga que ela chamava de amiga torta. Ó, fulano de tal, a minha amiga torta, porque tinha uma vida que talvez assim não fosse religiosa, com costumes diferentes ali do que a religião coloca, e que algo que fosse repreensível, entre aspas, né, para os nossos julgamentos, né, às vezes com moralismos que a gente possa ter, então ela chamava de minha amiga torta, né, é a concepção dela, né. Bom, mas eram amigas, então ela reconhecia, tinha aquela proximidade com ela. E essa amiga, vamos dizer, desse colega, sumiu, ele narrando, né? Sumiu um tempo da faculdade, passou um tempo sem ir e tal. Quando ela voltou, passado já meses, né? Meses depois, falou, mas o que foi? Você sumiu? Eu falei, não, nem te conto, minha mãe, ela teve um câncer, ficou muito doente, eu tive que largar tudo para ficar cuidando, porque era só, lá em casa, é só eu e minha mãe, éramos, né? Só eu e minha mãe e tal. E então eu tive que largar para ficar cuidando dela. Ela não tinha outra pessoa. Então por isso que eu não pude vir e tal. E aí foi olha, a vida ensina cada coisa pra gente, né? Essas dificuldades. Você vê, eu sou da igreja, tenho várias irmãs ali da igreja e tal. A única pessoa que foi lá em casa foi a minha amiga torta, fulana de tal. Era a única que às vezes eu estava lá em casa, ela chegava lá, lavava as vasilhas, limpava a casa, cuidava, aí voltava às vezes em outro final de semana, falava, não, pode deixar que essa noite eu vou dormir com a sua mãe, você pode dormir, que eu cuido dela, descansa um pouco e tal. Ou seja, nesse período todo, a única pessoa que de fato foi a minha irmã, foi ela. As lá da igreja, dizia, às vezes encontrava, passando ali pela rua, né, uma cruzava com as outras, falava, olha, estamos orando por você, estamos pedindo a Deus por você. Só que a ação mesmo, fazer alguma coisa mesmo, só a amiga é torta. Isso mostra para nós, né, que nós não podemos às vezes confundir religião, religiosidade com a fé verdadeira. A fé não basta a crença religiosa. Vamos separar isso. A espiritualidade, a fé deve ser a espiritualidade entrando em nossos corações e mudando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, nossa forma de enxergar o próximo, passar a ver cada pessoa ao nosso lado
como um espírito, como uma pessoa, e a gente dá para aquela pessoa aquilo que a gente possui. Pode ser tempo, pode ser trabalho, pode ser algum recurso material que a gente disponha, né? Porque tem uma passagem, né? A gente esquece muito disso, né? Que a vida material, a nossa vida encarnada, ela passa rápido, passa num estralo de dedos que a gente não percebe, a gente fica tão envolvido com as necessidades, né? Com as coisas da vida material, que a gente não vê o quão rápido ela passa. E tem uma passagem do Evangelho de Lucas, narra bem isso, né? Que Jesus vai dizer assim, ó, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de a vida de uma pessoa, né, não consiste na abundância do que possui. A vida de uma pessoa não consiste na abundância do que possui. E Jesus fala essa frase, né? Dentro de um contexto, ele narra uma parábola que um homem tinha uma fazenda, né? Tinha propriedades, e ele havia tido uma grande colheita, né? Colheu bastante, teve uma grande fartura nas suas colheitas, e falava para consigo mesmo, olha, vou derrubar meus celeiros, construir celeiros maiores, né? Porque agora eu tenho muito, e falar para minha alma, goza, né? E aproveita, né? Porque, ou seja, aproveita a vida, né? Como se fosse a gente hoje, né? Mas Deus, Jesus na parábola, né? Lhes disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A vida de um homem não consiste na abundância do que possui. O que nós temos de material, seja dinheiro, inteligência, conhecimento, beleza física, saúde, qualquer desses bens, né, que nós possuímos. Nós temos diversos tipos de bens. Só que tudo isso é passageiro. Tudo isso passa e passa rápido. Nós precisamos entender isso, que a espiritualidade precisa entrar no nosso modo de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de perceber as outras pessoas. Tem uma passagem também que simboliza bastante isso, né? Que Humberto de Campos conta no livro Boa Nova. Em determinado capítulo, Simão Pedro chega para Jesus, ali um pouco acabrunhado, que Simão Pedro era um homem religioso da sua época, era um judeu que frequentava a sinagoga, então ele tinha todos os seus conceitos religiosos. E ele chega um pouco para Jesus, um pouco ressabiado, perguntando, mestre, como é que a gente vai entender essa sua passagem lá no casamento de Canaã? O primeiro milagre de Jesus, né, que ele transforma a água em vinho. O Senhor transformou a água em vinho. Isso aí não é estimular a embriaguez, a bebedeira? Você não está nem estimulando as pessoas a se embebedarem? Jesus, né, dá uma resposta assim, magnífica. Fala, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Quando a gente serve alguém, mas serve com o coração, né? Alguém ajuda alguém que de fato precisa. Vocês já perceberam, meus amigos, o momento mágico que é isso, essa relação, né? Ou seja, a pessoa está ali com algum tipo de necessidade, e a gente faz com o coração, né? A alegria que isso gera nos nossos corações, no coração de quem dá e no coração de quem recebe, esse sentimento que precisa permear, né, as nossas relações. Quando o tema do evangelho de hoje são os infortúnios ocultos, que narra a passagem de uma senhora, junto com a sua filhinha pequena, ela vai à noite, né, sem que ninguém perceba, sem reconhecimento de ninguém, ela vai a algumas casas
distribuir alguns mantimentos, distribuir agasalho para as crianças, ou seja, ela vai prestar algum auxílio aos necessitados. E ela faz isso de forma totalmente, absolutamente anônima. Mas o Evangelho coloca ali em algumas palavras a alegria das pessoas quando a veem, quando a chegam, porque sabe que ela está ali levando algo de bom. Não é só no sentido assim do receber material, mas também existe uma alegria, um sentimento, quando alguém reconhece, fala, fulano se importa comigo. Talvez seja uma das maiores dores que a gente passe, é quando a gente passa por uma situação, uma dificuldade, e pensa assim, fala, ninguém lembrou de mim. Ninguém se importou comigo. Talvez seja uma dor tão grande ou até maior do que o próprio problema em si, né? Mas, às vezes, a gente não tem condição nenhuma de ajudar. Não tem assim, a pessoa precisa de um recurso material, você não tem, está com um problema de saúde que, do ponto de vista físico, é insolúvel, não tem o que fazer naquele tratamento e tal, ou seja, a gente não vai oferecer a solução do problema para a pessoa, mas a gente mostra que está ao lado, né? Vou carregar a cruz junto com você, nesses termos, né? A gente não resolveu, não diminuiu um pingo do tamanho do problema da pessoa, mas o estar junto, o levar, o falar, olha, eu estou junto com você, seja por o que for, isso tem um significado para a pessoa que recebe aquilo, né? Que isso a gente deveria, se a gente soubesse o quanto que isso é bom para nós, a gente praticaria isso muito mais, né? Então, a doutrina espírita, ela nos chama com essa visão do mundo espiritual, com a visão que tudo passa, que tudo é breve, tantas coisas boas do ponto de vista material, quantas coisas ruins são curtas, no sentido de brevidade, de tempo, tudo vai passar, seja alegria, seja tristeza. A doutrina espírita nos dá essa visão, né? Mostra o quanto que nós precisaríamos mudar o nosso comportamento diante da vida. Por isso que Emmanuel, no livro Reconforto, ele tem uma mensagem chamada No Campo da Vida. Ele diz o seguinte: se o Evangelho nos ensina que a árvore é conhecida por seus frutos, transformemos cada dia em planta preciosa de oportunidade. Para isso, meus irmãos, cada noite, indaguemos sobre o resultado de nossas horas. Que frutos recolhemos de nossas conversações? Que benefícios semeamos no espírito dos nossos semelhantes? Que atitudes assumimos para com os nossos amigos? Quantas vezes esquecemos o mal, desculpando-lhes os portadores sinceramente? Que serviços foram efetuados por nossas mãos? Teremos sido uma presença proveitosa para quem nos segue? Conseguimos extinguir, em torno de nossa lavoura espiritual, os vermes da maledicência e os gafanhotos da crueldade? Como teremos vivido nossos minutos? Como alguém que chora, perdendo o tempo, ou qual o servidor vigilante que conhece o valor dos segundos na obra que lhe cabe fazer? Quantas vezes teremos doado algo de bom aos outros, para poder pedir aos outros algo que nos auxilie? Que espécie de exemplos estamos oferecendo? Que resultados produzem a nossa conduta e o nosso esforço no ambiente doméstico e na área social? Teremos fugido durante o dia ao gelo da preguiça ou à ventania da cólera?
Estaremos valorizando o lugar que ocupamos em nome do Senhor? Não nos esqueçamos de semelhantes indagações e saibamos viver o bem de maneira constante, porque cada dia é princípio de tempo novo para nossa alma, e a sabedoria divina nos julgará acima de tudo, não por nossas palavras vazias ou por nossos votos brilhantes, e sim pela produção de atos com que nos expressamos no grande e abençoado caminho para a vida mais alta, porque se o verbo é o elemento que nos define, as demonstrações e os fatos constituem a força que fala por nós, agora e incessantemente. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos
que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.